Então, hoje nós vamos continuar, né, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é sobre Deixai vir a mim as criancinhas. Então, vamos lá. É o item 19. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é que podereis temer? Direi a todos os instantes da nossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, eu o sei, que tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca e dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos seus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro, lá onde os vermes e as ferrugens não podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. É um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Esse item, né, tá na parte do Evangelho, bem-aventurado, o reino dos céus é para que tem os puros de coração, né, os que têm puro coração. Né? E então, a gente até acaba questionando um pouco por que Jesus tomou a criança como um símbolo de pureza, dessa pureza de coração. Quando a gente começa a estudar, né, o Espiritismo, a gente entende que aquele espírito está naquele momento infantil, mas ele não é uma criança para sempre. Né? Que aquele espírito, que naquele corpo infantil, né, existem espíritos que são reencarnados, que estão voltando à Terra, né, com a sua bagagem espiritual, com os seus desafios, com as suas mazelas, com as suas lutas, com os seus desafetos também, né, com que eles têm que vir fazer o resgate. Será que ele não iria reconhecer isso? Claro que ele reconheceria, porque ele é o Cristo, né? É o Cristo. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Né? Será que é uma metáfora? Não, ele quis dizer exatamente isso. Né? A gente entendendo, a gente vê que Jesus disse exatamente isso. Ele falava do ser criança em si, do período da infância, né? Em razão de uma característica da criança que é muito peculiar, que é a simplicidade. Né? Caracteriza a criança, ela se caracteriza muito pela simplicidade. E Jesus, com isso, veio despertar em nós de que a simplicidade é uma condição, sim, para que a gente possa alcançar essa felicidade, né? Essa felicidade interna, né? Se a gente imitar as crianças, se assemelhar às crianças,
na sua simplicidade. Né? A criança, gente, se alegra com muito pouco. Né? Aquele brinquedo que a gente é que acostuma mal, né? As crianças. A gente, os adultos, é que acabam acostumando mal. Mas a criança se alegra com muito pouco. Né? Às vezes, muitas vezes a gente dá um brinquedo cheio de história, a criança vai para onde? Vai para a tampa da panela, vai para aquele potinho plástico, vai abrir o armário da cozinha, botar aqueles potes todos para baixo para ficar brincando. Né? A criança se alegra com muito pouco. Né? A gente relembrando, né, às vezes, a nossa convivência com criança, eu acho que muitos aqui já passaram pela situação de vai levar a criança no aniversário ou pede para a pessoa que está responsável por tomar conta daquela criança, né, arrumar a criança, ou a gente mesmo vai escolher uma roupinha para a criança no aniversário, a criança não bota aquela roupa que a gente escolheu, cheia de gueri-gueri por nada. Né? Ela quer colocar a roupa que ela mais gosta, a roupa que está mais tempo, às vezes, dentro do armário, que já está curtinha, que o shortinho já está apertadinho, mas é aquela roupa que a criança quer colocar. Né? Porque em algum momento da vida aquela roupa remete a algum afeto, né? Algum momento alegre, e porque ela passa a ser a melhor roupa daquela criança. Né? Quem nunca passou por essa situação? Eu também, isso me fez lembrar de uma situação também, quando, nessa fase infantil, né, que as crianças começam a brincar todas juntas, né, um pouquinho maiores, e cada uma leva o seu brinquedinho. Então, teve um menino, iam brincar na casa do vizinho, e um menino levou o seu brinquedo que ele tinha acabado de ganhar, eu acho que foi na época do Natal, alguma coisa assim. Era um boneco lá, articulado, do último tipo, e foi brincar na casa do coleguinha, a mãe do coleguinha, enfim, e voltou. Quando ele volta da casa do amiguinho, ele está com um brinquedo, com um boneco também desse amigo, um boneco todo velho, um boneco que já estava caindo aos pedaços, que já não estava funcionando direito, e deixou o boneco, que era o melhor, né, o que ele tinha ganho, o novo, com o coleguinha. E a mãe foi questionar, aquele cuidado, né, que a mãe acaba tendo, foi questionar, meu filho, o que houve? Por que você trocou? Você acabou de ganhar esse boneco. Poxa, não tem consideração com quem te deu. E o coleguinha, você também não pode ser assim, tem que ver, porque muitas vezes as pessoas se aproveitam disso, e aí ele respondeu de uma forma muito simples, mas muito profunda, assim, no nosso modo de ver. Ele falou, mamãe, ele me deu o boneco que ele mais gosta. Ele ama esse boneco, ele toma banho com esse boneco, ele leva o boneco na hora do almoço, ele leva o boneco para passear na pracinha, ele ama, ele me deu o que ele mais gosta. A mãe, graças a Deus, né, compreendeu a situação, acolheu a resposta do filho, conversou e tudo mais, mas isso mostra a simplicidade, né, da criança. Né? Como é bom a gente ter essa vida simples. Né? O Mário Quintana, eu não, peço até um parênteses aqui, eu não estudei sobre a vida dele, eu só vi essa frase, a gente não estudou a biografia dele, não sei como ele levou a vida, mas ele tem uma frase que ele disse para uma amiga dele que ele achou o quarto onde ele morava muito pequeno, ele morava num quarto num determinado momento da vida dele, e ele falou o seguinte, eu moro em mim mesmo, não faz mal que o quarto seja pequeno, é bom, assim eu tenho menos lugar para perder as minhas coisas. Né? Como é bom a gente ter uma vida simples. Né? Até os espíritos também dão uma resposta a Allan Kardec sobre uma fórmula da felicidade, e eles dizem o seguinte, olha, na parte material é a posse do necessário, e na parte espiritual, né, é a consciência tranquila, a vida simples e a fé no futuro. Né? Então, a gente leva isso, né, para a nossa vida, né? Deixa isso anotadinho, fórmula da felicidade é igual. Eu acho que isso pode até ser um mantra para nós, e a simplicidade está incluída nesta fórmula. Né? As crianças também, gente, elas enxergam o mundo com muito mais alegria, elas se deslumbram com muitas coisas, né? Às vezes até um motivo de irritação para a gente, quando a gente está com pressa, a criança fica parada, maravilhada, às vezes olhando um passarinho, olha ali um passarinho, mamãe, vamos, que a gente está com pressa, né?
E isso também faz lembrar de uma resposta dos espíritos ao Allan Kardec, a uma determinada pergunta que não tem a ver com esse assunto, mas as respostas dos espíritos são tão profundo e tão sábio as respostas que os espíritos dão a Allan Kardec no livro dos espíritos, que eu acho que é aplicável para várias situações da nossa vida. Às vezes, uma resposta que foi dada para uma determinada pergunta, se a gente lê ao acaso aquela resposta, é muito aplicável a várias situações da nossa vida. E ele diz assim: o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Né? Muitas vezes a gente se perde, né, no mundo, se perde assim, com a rotina, atribulada com a rotina, e a gente às vezes esquece de olhar para o mais importante, né, para o mais simples, esquece de ficar aquele momento contemplando algo belo, algo bonito, fazendo uma oração sincera, né? Acho que a gente que já estudou um pouquinho já consegue fazer isso um pouco, mas a grande maioria das pessoas não. E nisso as crianças têm muito a nos ensinar. Né? Elas também têm uma forte tendência a se vincular com as pessoas, elas se entregam, confiam, isso é até um motivo de preocupação para os pais, né? Então, Jesus se propõe que a gente se dirija a ele como crianças, confiando, né? Confiando, com esperança, com confiança nele. Né? Ele faz esse convite a nós: deixai vir a mim as criancinhas, né? Que não deixam de ser nós também, né? E nós também podemos aprender com a autenticidade das crianças, né? As crianças são verdadeiras, né? A gente, muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a gente acaba perdendo um pouco a autenticidade. Claro que a gente nós precisamos nos adaptar às convenções, né, sociais, nós precisamos, não tem jeito, mas vamos procurar manter a nossa essência, né? Procurar ser sincero, procurar ser autêntico, né? Quem nunca ouviu, não passou vergonha quando chega a criança para passear com alguém, com algum parente: gostou do passeio? Não gostei não, né? Quem nunca passou às vezes por essa situação? É a autenticidade, né? A gente procurar, muitas vezes, agora eu particularmente não fico acompanhando muito, mais nessas redes sociais, quantas pessoas fingem que são o que não são. E depois, quando você vai ver, não é nada daquilo. A pessoa fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Não é autêntico. Né? Falo que todo mundo quer escutar. A gente tem que procurar ser mais autêntico. Claro que respeitando o outro, tendo educação, tendo compaixão, né? Empatia. Mas vamos procurar também manter a nossa essência, né? E buscar, né, dentro dessa essência, a centelha divina que tem dentro de todos nós. Né? E a gente traz um pouco a reflexão aqui também, de uma pergunta que o Allan Kardec faz, né? Qual a importância, enfim, do estado da infância? Né? Proporcionar ao espírito um recomeço, com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Nesta fase é que se lhe pode transformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. É a questão 385 do Livro dos Espíritos. É claro, né, gente, a gente não vai entrar nessa questão nesse momento, porque não está sendo abordado no texto, nessa missão com as crianças, porque é um assunto muito amplo, muito profundo, né? As evangelizadoras aqui também estão escutando, e assim, a gente é muito grata a elas pelo trabalho todo da evangelização que está sendo feito na casa, né, todo mundo envolvido, e a abordagem desse texto, de deixar vir as minhas criancinhas, ele está abordando uma outra forma, né? Mas o que a gente pode refletir dessa questão aqui é que se pode transformar os caracteres e reprimir os malpendores. A gente tem que estar sempre pronto para a gente fazer isso conosco. Não é porque, eu já estou velho, já sou assim mesmo, não tem mais jeito. Eu não quero saber, não, eu sou assim. Não, né? Sempre tem jeito da gente modificar. Quantas histórias, às vezes, a gente não vê na literatura espírita, no momento derradeiro, na hora derradeira, às vezes nos minutos finais, uma palavra que a pessoa fale: perdão, eu te perdoo, me perdoa, é o suficiente para poupar anos de sofrimento.
né? Então, a gente está sempre pronto, como as crianças estão sempre prontas, né? Estão sempre prontas a absorver as coisas, absorve o que pode, e por isso que é muito importante a gente dar um bom exemplo, que as crianças absorvem muitas coisas. Então, que a gente possa também absorver as coisas positivas, a boa literatura, a boa música, a oração, os bons exemplos, né? E os pais sempre esperam, né, ou os tutores que estão cuidando da criança, sempre esperam que a criança aprenda boas coisas na escola, que a criança seja um bom aluno. Né? E a gente pode refletir também que a gente também pode ser bom aluno dos ensinamentos de Jesus, né, que ele veio aqui para nos ensinar. Lembrando que na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma frase com as explicações morais do Cristo e as aplicabilidades na nossa vida cotidiana. Explicações morais do Cristo à luz da doutrina, né, espírita, e a sua aplicabilidade na vida cotidiana. Então, é para a gente aplicar, né, para a gente estudar, a gente ler e aplicar. E cada vez que a gente lê, que esse estudo já é feito há muitos anos, desde o início, né, da casa, a gente vê algo diferente, uma abordagem. Eu já estudei tanto o Evangelho, eu já faço o Evangelho no lar há tantos anos, que eu já sei de cor e salteado. Mas cada hora que a gente lê, cada momento da vida que a gente está, a gente desperta uma luz diferente em nós, na nossa consciência. Né? E é isso que Jesus deve esperar de nós, é isso que Deus espera de nós, que a gente esteja sempre pronto a aprender, como as crianças estão. Né? A gente também está aqui para isso. Então, mas nessa mensagem também, esse espírito protetor, ele diz que o amor e a caridade é o bálsamo que se aplica a todas as feridas do coração e as cicatrizes, né? Ele diz, se tiverdes amor, tereis tudo que é desejável na terra. Direi a todos os instantes da nossa vida, meu Pai, que a sua vontade se faça e não a minha. É se submeter à vontade do Pai, né? É a gente se submeter, ser submisso à vontade de Deus, compreender que o que ele quer para nós é o melhor. Né? Os bons pais, Jesus já disse, vós que sois maus, sabem o que dar aos seus filhos, imagine o pai que é perfeito. Né? Então, o termo criancinha também pode se estender àqueles que sofrem de qualquer idade, como está dizendo aqui no início do texto, deixai vir a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Né? Então, esses tímidos e débeis é o Pai Jesus nos concita a atenção e a benevolência de quem? De nós, de todos nós. Né? Uma hora a gente vai estar numa posição dessa criancinha que está tímido e débil e que a gente pode contar com o outro para nos ajudar, ter a confiança no nosso irmão também, ter a humildade de pedir ajuda como uma criança tem. Né? E nós que em determinados momentos estaremos em condições um pouco melhores para poder ajudar o irmão naquela situação. Então, que a gente possa ajudar como um pai amoroso ajuda um filho, né? Compreendendo, acolhendo. Né? Isso é muito importante nesse momento que a gente está retomando a fluidoterapia, porque uma hora a gente vai estar na situação do paciente e vai estar ali deitada na nossa maca virtual, com muita confiança nos irmãos que estão nos ajudando naquele momento. E os irmãos que estão ajudando naquele momento também vão estar com aquela confiança no Pai, na espiritualidade, para fazer o melhor. Para fazer o melhor para aquele que está ali, como se fosse o filho que está ali. Né? E nós confiarmos como se fosse os nossos pais cuidando de nós. Né? Então, para Deus, nós sempre somos as crianças. Ele está sempre pronto a nos acolher. E Jesus também. Então, que a gente possa ter essa confiança no Cristo, e possamos ter confiança no nosso Pai maior, e possamos realmente chegar até a Ele como crianças, confiando, né, com a simplicidade no coração, sem ter vergonha de quem nós somos, acolhendo nossas virtudes, mas também acolhendo as nossas dificuldades, que o Pai, que é totalmente amor, que Jesus, que é o nosso Cristo, com certeza vai nos compreender.
E lembremos sempre de ajudar os nossos irmãos e pedir ajuda aos nossos irmãos, né? A gente sabe que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Quem tem irmão sabe, sempre escutou da mãe ou de quem cuida, ó, ajuda o teu irmão. Tá precisando, vai lá ajudar teu irmão na lição, vai lá ajudar o teu irmão a vestir uma roupa, vai lá ajudar. A gente estão sempre nos concitando, né? Nos invocando a ajudar o outro. E para concluir, a gente queria trazer aquela frase, né, de Gonzaguinha, daquela música linda que é o que é o que já que é um samba, né? E ele diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Que Jesus possa estar conosco nesta manhã, nos amparando.